Bom dia, hoje a gente está aqui para falar sobre o terceiro capítulo do livro Crítica da Razão Negra, do Achille Mbembe, e o terceiro capítulo chama Diferença e Autodeterminação. Tá? Bem, nesse capítulo, o autor começa a falar sobre a questão da identidade do homem negro. E ele fala que a colonização e a escravidão fizeram com que o negro, o homem negro, ele deixasse de se auto-reconhecer, não saber direito quem ele é. Por quê? Porque a expropriação, a depredação material é tão profunda na vida individual e na vida coletiva dos negros, que eles sentem que são incapazes de explicar a sua própria existência. E aí, o autor começa a falar também sobre a questão da liberdade, né? Liberdade é um tema muito europeu, assim, né? Só que para que alguns tivessem liberdade, como por exemplo os europeus, outros precisavam ser controlados, né? E esses outros seriam os negros. Porque ninguém é livre se a gente for pensar que todo mundo tem que se sustentar. Mas a partir do momento que alguém sustenta a gente é livre e o outro não, né? Então, além disso, esse homem negro que precisa ser controlado para que os brancos pudessem ter liberdade, e para controlar há um estímulo muito grande entre os europeus, entre os brancos, um estímulo grande à cultura do medo, né? Que o negro é uma pessoa perigosa, seja fisicamente, porque ele é muito forte, ou porque ele está relacionado à animalidade, ou ainda relacionada à feitiçaria, coisas assim. Então, esse estímulo à cultura do medo faz com que se justifique ainda mais o controle do corpo negro. Bem, a diáspora, né, que a diáspora é quando os negros são forçados a sair da África e ir para vários lugares do mundo, né? Eles são sequestrados e levados para vários lugares do mundo. Então a diáspora, ela provocou um problema, quer dizer, vários problemas, né? Mas um problema de identidade. Esse capítulo ele fala bastante sobre a questão da identidade, que é a seguinte: o negro que saiu na África e está, por exemplo, na América, né, nos Estados Unidos, ele não se sente nem africano e nem realmente americano, né? Então, ele não é de lugar nenhum, ele não é ninguém. Então, esse vazio existencial do povo negro e do negro individualmente é muito forte. Então, tanto o trabalho escravo, no caso, ou mesmo a sua vida, era algo que não fazia sentido, né? Então, você viver ali, trabalhando, e por que estar vivo? Qual é o sentido da vida? Se a gente já pergunta isso numa sociedade que a gente imagina que é livre, imagina que é democrática, imagina numa sociedade escravocrata, né?
Então, a maneira de amenizar ou minimizar as diferenças raciais em sociedades democráticas seria o investimento no embranquecimento cultural, né? Fazendo com que os negros passassem a utilizar a cultura, a visão de mundo dos brancos, né? Então, quanto mais os negros assimilarem a cultura branca, mais ele vai estar inserido, mas sempre inserido em parte, né? Que fica assim, a gente tolera você aqui. Uma coisa interessante também nesse capítulo é que ele fala sobre como os europeus, quando eles chegaram na África, eles tinham uma noção de que a raça, ela definiria a formação da nação e, portanto, de fronteiras, né? Só que entre os negros africanos, isso não era necessariamente verdade, né? Existia, ou existe, uma coisa que o autor chama de identidade itinerante. Então, os africanos, eles se moveriam no território, o território não é fixo, e o seu pertencimento é muito mais no espaço percorrido do que na fronteira que define, que limita o seu movimento, né? E isso era completamente incompreensível para os brancos europeus, né? E isso causava uma série de problemas, por exemplo, de sobreposição de direitos e de jurisdições, né? Então, por exemplo, se ele pensasse assim, um grupo de africanos eles moram aqui, então tal grupo de brancos está mandando nessa região. E desse lado de cá, um grupo B de africanos eram cuidados, né? Eram comandados por um outro grupo de brancos. E acontecia que essas pessoas, elas se moviam, né? Porque o território não é fixo. Então, a identidade deles era itinerante. Então, aquele que era mandado por esse, quando chega do outro lado, tem que obedecer esse aqui também. Então, há uma sobreposição de direitos e de jurisdições, que era uma coisa muito complicada para os europeus entenderem. Bem, naquela linha de se falar da construção da comunidade negra para ajudar a reconstruir, a reinventar as tradições e a identidade dos negros, a importância disso, o autor nesse capítulo fala que para determinar o que é negro, quem é negro, o que não é negro, não basta a imaginação identitária, é preciso ter uma consciência racial, né? Então, essa consciência de que você é negro e ter um valor a isso, dar um valor a isso. Bem, e mesmo depois da abolição da escravatura, não foi fácil para o negro se reconstruir no seu íntimo, né? Procurar autonomia,
dentro de si, pensando que muitos viveram a vida toda sobre o jugo de alguém, e de uma hora para outra, não, você é livre, você tem que cuidar de si mesmo e tem que ser autônomo e tem que viver sobre o capitalismo, né? Então, quer dizer, não fazia sentido tudo aquilo, né? Se colocar no lugar daquela pessoa, realmente, né? Você vive de um jeito e de repente tira um tapete, né? Debaixo da população. Não tô querendo dizer com isso que se devesse continuar com a escravidão, obviamente, né? Mas se demorou muito tempo para que essa identidade, essa capacidade de estabelecer o que é o seu interior, o que é o interior da população negra, diante de tudo isso, né? É muito, muito difícil, né? E uma coisa legal também que ele fala que a diáspora e a colonização foi algo tão violento para o povo negro que o autor acha que o negro corre o risco de não conseguir se expressar fora daquela máscara que foi imposta a esse negro, né? Então, aquela máscara que definia quem era o negro, qual é o lugar que o negro podia ir, o que ele podia fazer, quem era ele, era imposto a ele, né? Então, se retirar essa máscara, então o autor dizia assim, diz que talvez muitos negros não consigam se expressar fora, além dessa máscara, conseguir retirar essa máscara de si. E pra gente acabar nesse capítulo, eu achei uma frase incrível, que ele fala assim: como dar conta que no esforço de ingerir o mundo, acabou submetendo o mundo com sua cultura? Né? Então, como que um negro, passando por tudo isso que passou, ele ainda acabou, de certa maneira, colocando sementes muito bem plantadas da sua própria cultura por todo o planeta, né? Em todos os lugares em que os negros foram levados, há lá uma semente, uma árvore muito forte, né? Que mostra que o negro esteve ali e que fez parte da construção daquele lugar. Achei esse capítulo muito legal também. Falou?